Oi gente, tudo bem? O meu nome é Lorena Eltz, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou falar algumas coisas que eu já passei na minha vida por ter uma doença inflamatória intestinal, no meu caso, a doença de Crohn e também a bolsa de colostomia, né? São situações que eu passei, não necessariamente todas as pessoas que têm a mesma doença que eu vão passar por isso, mas como eu tenho a doença desde os meus 5 anos de idade, já são 15 anos, assim, de muito hospital, muitos exames, muitos momentos em que eu tava super doente, situações assim, de vergonha mesmo, sabe? Em público. Então, se você quiser saber todas essas coisas, continua assistindo. Com certeza, uma das coisas que mais já aconteceram na minha vida foram tragédias de cocô. Quem nunca fez cocô nas calças ou aconteceu algum tipo desses desastres, né? Que as pessoas dão muita risada, sempre falam sobre isso na internet, contam histórias de como foi. E assim, comigo não aconteceu uma vez. Também não aconteceu 2 vezes. Aconteceram muitas vezes na minha vida inteira, sabe? Um dos sintomas da doença de Crohn pode ser justamente essa diarreia, né? Então eu sempre tive esse grande problema com o banheiro. Preciso ir no banheiro, o que eu faço? Eu saí correndo para ir no banheiro. Na escola era um desastre para ir no banheiro. Eu sempre tive que aprender desde muito nova a pedir para ir no banheiro. Todas essas questões na minha vida sempre tiveram muito presente. Quando eu era criança eu tinha muita vergonha de pedir assim, e aí várias vezes eu ficava tipo tendo uma mega dor de barriga, eu ficava tipo... E aí algumas dessas vezes aconteceu de eu acabar fazendo cocô nas calças, escapando, não conseguindo segurar. Sim, gente, muitas vezes na minha vida mesmo. Inclusive tiveram épocas da minha vida aí que eu andava com uma segunda roupa, uma segunda calcinha, assim. Porque eu sabia que isso podia acontecer, sabe? E com a bolsa de colostomia melhorou muito, assim. Eu não preciso agora ir no banheiro tantas vezes, a bolsa ela me ajuda muito nessa questão. Pra quem não sabe, quando você tem uma bolsa de colostomia, você não precisa parar o que você tá fazendo e ir fazer cocô, você não sente vontade, sabe? Você simplesmente pode deixar que a bolsa enche sozinha e depois você só limpa. Então é bem mais fácil. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos específicos contando histórias, essas histórias mais profundamente, assim. Por exemplo, o dia em que eu acabei fazendo cocô no metrô, tipo, aconteceu. Na verdade, eu não fiz cocô, na verdade, a minha bolsa encheu tanto que ela estourou e eu tava no metrô em São Paulo. A segunda coisa que eu já passei na minha vida por ter doença de Crohn foi que eu já passei o final de ano internada no hospital. E assim, quando eu falo final de ano, internado no hospital, eu estou falando Natal e Ano Novo mesmo, assim. Eu internei em 2014, mais ou menos em novembro, e foi a época também que eu fiz a minha segunda cirurgia do intestino. Eu acabei ficando com inflamações, infecções depois da cirurgia. E o que era pra ter sido uma internação de tipo 30 dias no hospital acabou virando praticamente 3 meses que eu precisei passar no hospital. Enfim, gente, foi cirurgia por causa de fístula, foi difícil. O meu pai, ele conseguiu ir pra São Paulo, porque na época eu tava em São Paulo, ele conseguiu ir pra São Paulo, conseguiu, tipo, passar o Natal lá comigo, mas eu ainda tava no hospital, né? Então eu só podia receber visitas, eu não podia fazer com que a pessoa ficasse ali comigo. E eu também não podia comer, então eu não tive ceia de Natal, não tive nada disso, assim. E eu tive que passar a virada dentro do hospital mesmo, foi bem bizarro, gente. Eu lembro que esse foi um dos dias mais estranhos, assim, de dormir no hospital. Na verdade, a semana inteira, entre o Natal e o Ano Novo, foi bem bizarro de dormir no hospital, assim, sabe? Porque era um silêncio, não tinha quase ninguém no hospital. Praticamente não tinha médico, não tinha enfermeiro, tava todo mundo em casa. Mas as pessoas que tinham os casos mais graves, né? Ou que tinham sofrido algum acidente, alguma coisa assim, estavam lá internadas. E essa festa de fim de ano, inclusive, foi engraçado falar, porque a gente estava internada, eu estava, né, internada
no segundo andar do hospital e eu sabia que o último andar do hospital, ele tinha tipo um lugar todo de vidro onde dava pra ver, sabe, a cidade inteira. E eu queria muito ver os fogos de artifício na virada do ano. E aí eu subi lá junto com outros pacientes, a gente foi escondido das enfermeiras. A gente meio que fugiu dos quartos, foi até o último andar do hospital e ficou olhando os fogos de artifício meia-noite. E aí depois nos acharam a segurança e eu tive que voltar pro meu quarto, mas eu não me arrependo de ter feito isso porque eu consegui ver os fogos de artifício da Avenida Paulista, então foi top. Terceira coisa que já aconteceu, e é bem bizarra na verdade, essa é uma história louca da minha vida que com certeza vale eu contar outra hora aqui também, que foi da vez que eu fiquei sem visão durante mais ou menos uns 3 dias, eu realmente não enxergava nada. O que aconteceu foi que eu tive uma conjuntivite, só que essa conjuntivite em mim, por já ter uma doença inflamatória, por já ter um sistema imunológico fraco, acabou virando uma grande crosta de pus e tudo mais, que meu olho não abria. Então eu fui obrigada a ficar 3 dias com meus olhos fechados, porque eu realmente não conseguia abrir, então eu não enxergava nada. E eu tive que viajar de emergência para São Paulo, porque na época o meu tratamento era todo em São Paulo, não era aqui em Porto Alegre. E aí eu tive que viajar e eu viajei sem visão, foi bizarro assim. E aí quando eu cheguei no hospital em São Paulo, eu fui direto pra emergência e eles começaram a raspar o meu olho, então eles tiveram que tirar com uma raspagem mesmo, tipo um procedimento cirúrgico. Então pensa só como uma simples conjuntivite pode virar algo gigantesco para uma pessoa que já tem uma doença. Outra coisa que eu acho que vocês já estão sabendo que acontece muito na minha vida é que eu sou confundida com uma criança. Eu tenho 20 anos de idade, mas pela minha doença eu acabei não me desenvolvendo muito bem. Eu acabei tendo alguns problemas de hormônio, algumas questões assim que aconteceram na minha adolescência que me fizeram hoje ser uma pessoa, uma mulher de 1,40 m de altura, então eu sou bem baixinha. E eu tenho esse rostinho que as pessoas insistem em dizer que é um rosto de criança. Eu preciso mostrar meu RG todo lugar que eu vou. Eu também sou muito parada na rua pela minha idade. As pessoas querem saber quantos anos eu tenho. As pessoas querem saber por que eu tô andando sozinha. Porque as pessoas realmente acham que eu sou uma criança andando de ônibus sozinha. Quinta coisa, eu acho que a quinta coisa é que eu já andei de ambulância na minha vida e sim, eu já andei várias vezes de ambulância. Quando você tem uma doença e vive muito no hospital, andar de ambulância é uma coisa que uma hora ou outra acaba acontecendo. Mas a maior história do dia que eu andei de ambulância, que eu andei real de ambulância, foi um dia em que eu tava voltando pra casa, então eu tava em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, Congonhas, e eu ia pegar um voo pra vir pra Porto Alegre. Tava eu e minha mãe e eu comecei a me sentir muito mal. Na verdade, naquele momento eu acredito que tenha sido uma crise de ansiedade misturada com uma crise de pânico, eu não sei muito bem. Eu só sei que eu comecei a me sentir muito mal, eu achei que eu ia desmaiar. Já tava tipo no horário do nosso voo, sabe? E eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Olha, eu tava, tipo, praticamente vomitando e aí eu lembro que a minha mãe me sentou numa cadeira, assim, no aeroporto. Ela foi correndo atrás do negócio, o posto médico do aeroporto. Eles vieram com cadeira de rodas e eu entrei na ambulância e a gente foi correndo pro hospital. E, assim, aquela ambulância correu muito, gente. A gente atravessou São Paulo em 3 minutinhos. Foi uma experiência louca e eu lá passando mal, né? Então eu não lembro muita coisa. Mas eu sei que a gente chegou muito rápido no hospital. No fim eu perdi o voo, né? Cada história, cada momento que às vezes eu fico lembrando e eu nem acredito que eu vivi, sabe? Tem gente que conta da vez que foi viajar para a Grécia. Pessoas que vivem vidas que são muito legais. Mas a minha vida já foi muito doida, já aconteceu muita coisa que se eu conto pra você, você às vezes pode nem acreditar. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, isso aconteceu mesmo comigo, era eu lá? E antes de eu falar a última coisa, já não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você tá gostando, se inscrever no canal e me acompanhar nos meus próximos vídeos contando mais da minha rotina com doença de Crohn. A última coisa é também daquelas que eu fiz não uma, não duas, não 3 vezes, eu fiz muitas vezes na minha vida, que é vomitar em
todos os lugares. Mas assim, gente, eu já vomitei em todos os lugares mesmo. Vomitei em pessoas, já vomitei em mim, já vomitei na minha mãe, já vomitei junto com as minhas amigas. Acontece, sabe? Já vomitei em parada de ônibus, vomitei no chão, vomitei enquanto eu tava andando e aí vomitando. Vomitei em lugares que era importante, mas aí eu paro numa hora e vomito. Então, assim, o vômito, ele está presente na minha vida. E o vômito, a náusea, o enjoo, tudo isso, ele é uma consequência também da doença inflamatória intestinal, né? Eu sempre tive muitas questões no meu estômago também. Então é só eu comer muito ou qualquer coisa que eu faça que o meu estômago não aguenta e ele joga pra fora tudo, sabe? E como eu falei, existem muito mais coisas, na verdade, que eu passo por ter uma doença crônica, por ter a colostomia. E eu posso contar mais histórias, eu posso trazer mais vezes em que coisas estranhas aconteceram comigo. Eu quero saber se você se identificou com alguma dessas coisas, se você já passou por alguma situação assim também, de fazer cocô nas calças, de vomitar, de desmaiar, sei lá. Me conta aqui nos comentários e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!